Bom, o tema de hoje foi sugerido pela Ana Maria Silva de Uberlândia. Obesidade e depressão. Será que existe uma ligação entre elas? Estudos mostram que sim, um mal pode levar ao outro. A matemática entre as duas funciona assim. Segundo as pesquisas, a obesidade aumenta em 55% o risco de depressão em pessoas que nunca ficaram deprimidas. Quem é alvo da depressão tem um risco de 58% de se tornar obeso. 1 em cada 4 casos de obesidade está ligado a algum distúrbio de humor ou ansiedade. São os números. Bom, e agora eu estou aqui com os especialistas que vão tirar as nossas dúvidas, a psicóloga Carolina Alves e o endocrinologista Dr. Daniel Coutinho. Agradecendo a você que sempre participa com a gente por e-mail, nas redes sociais. Eu começo, gente, com o questionamento da Nailma Caires. Ela quer saber o seguinte: se há mesmo ou não ligação de depressão com ansiedade. Por que ela quer saber também? Porque algumas pessoas dizem o seguinte, que ao comer, a sensação de angústia e do sofrimento passa. Sistema endocannabinoide, né? Passa sim, diminui naquele momento, só que em seguida acontece a culpa muitas vezes, aquele peso, aquele arrependimento que vai trazer um mal-estar e que vai acabar perpetuando. Essa ligação entre a depressão e a obesidade vem de um ciclo que vai piorando, né? Então, quanto mais eu estou angustiado e aprendo a comer para baixar minha angústia, eu aumento a necessidade de consumo. Então, eu fico ciclando porque eu me sinto cada vez pior. E cada vez menos propício para me alegrar, fazer uma atividade física, porque aí eu já estou me sentindo gordinho demais para ir a um lugar onde as pessoas estão fazendo atividade física. E aí a questão vai se piorando. Fica aquele ciclo assim, né, doutor Daniel? Aqui no caso da depressão, o paciente ele busca melhorar essa vontade dele na comida. Ele busca alimentação, ele não tem, né, uma vontade de mudar e ele se afunda na alimentação mesmo. E é muito comum hoje em dia, tanto no seu consultório, doutor Daniel? Muito. Extremamente. Vamos ver o que é possível fazer, porque todo mundo aqui quer saber, a gente também, né? Eu começo aqui com as perguntas do pessoal. A Cristiane Costa nos disse o seguinte, que às vezes ela tem crises de hipertensão. Está 50 quilos acima do peso, que deve mexer muito com a autoestima dela, né, Carol? E ela quer saber se é o efeito sanfona, né? Ela nunca precisou tomar remédio, já fez de tudo e não conseguiu. Ela é diarista e passa muito mal. Para saber se é o efeito sanfona, ela tem que ver se ela, em determinado tempo, se ela engordou e emagreceu. Se não aconteceu isso, não é efeito sanfona. A obesidade que ela foi adquirindo ao longo do tempo com os hábitos alimentares, né, com a falta de atividade física, com alimentação irregular. Porque o efeito sanfona, a pessoa emagrece e engorda através de dietas, assim, não uma dieta correta. Às vezes faz uma alimentação não muito saudável, emagrece, não consegue manter aquela dieta que ela propôs a se fazer e engorda novamente. Então, esse seria o efeito sanfona. E aí, no caso, a autoestima, ela está 50 quilos acima do peso, né? Então, a autoestima está abafada, está sufocada. É os números que vocês trouxeram, né? Quando eu já estou na obesidade, eu sinto tanto preconceito, né? Que é uma coisa que a gente precisa abordar. Existe tanto preconceito com a obesidade hoje, assim, é um estigma, né, na sociedade, obeso. Então, os meus pacientes muitas vezes reclamam que são ponto de referência. Ah, tá vendo aquele gordinho? Então, assim, é um abuso, né? Isso é uma violência e isso acaba piorando a autoestima, que piora o quê? A minha vontade de me alegrar em outras coisas, de sair de casa, de enriquecer minha vida social. Então eu fico dependente da comida para trazer algum, ainda que seja passageiro, prazer. E esse é onde eu falei que a coisa vai aumentando. A orientação para ela seria, a partir de agora, com 50 quilos acima, né, um peso está bem acima, que pode gerar graves consequências para a saúde dela, que ela gradativamente faça uma reeducação alimentar, porque dieta, esse termo não é muito correto. Então, a reeducação alimentar seria para o resto da vida.
Com isso, ela vai perder o peso gradativamente, ela vai ter uma melhora em tudo isso aí, no caso de depressão associada. Ela vai poder trabalhar bem. Trabalhar bem, a autoestima dela vai melhorar com a perda do peso dela gradativamente. Eu tenho aqui o Lindomar, de Eugenópolis, ele quer saber o seguinte: substâncias liberadas em excesso pelo organismo de quem tem depressão, como o glucagon, um hormônio que aumenta aí a taxa de açúcar no sangue. Certo. Esse aumento, né, levaria à obesidade abdominal? É que o glucagon é liberado pelo pâncreas, né? Tem insulina e glucagon. O glucagon, ele aumenta a glicose e a insulina faz baixar. Então, no caso dele explicando aí com o aumento do peso, seria ter um controle alimentar correto, né? Porque com a ingesta alta de carboidratos pode alterar todo esse sistema aí do glucagon, com a insulina, a glicose está aumentando, que seria uma resistência à insulina. Então, tem que ter um controle alimentar muito grande para não poder estar alterando isso aí. Então, né? Esse caso de depressão e obesidade, essas duas doenças, né, nos homens e nas mulheres, há uma diferença? Eu percebo que sim. Não tem nenhum dado científico. Mas na experiência do consultório, as mulheres sofrem mais de problema de autoestima por estarem obesas do que os homens. Por quê? Porque existe essa questão cultural do corpo da mulher, do corpo escultural, e com os homens existem alguns valores a mais, né? A questão do trabalho é um pouco mais valorizado, em alguns casos, pelo menos na maior parte, né? Se a gente pensar em grosso modo, mas existe um pouco mais de sofrimento por estar acima do peso na mulher, e isso pode agravar um transtorno de humor, sim. Qual que é o maior perigo para quem está acima do peso e está deprimido, em relação a doenças, em relação à vida? Qual que é o maior risco? As complicações da obesidade são várias. Você pode ter desde problemas básicos, ortopédicos, coluna, joelho, você pode ter problemas cardíacos, a hipertensão, né, infarto, derrame, diabetes, né, diabetes tipo 2 ocasionado principalmente pelo hábito alimentar inadequado. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí.